Olá, boa tarde. Sou Bruno Espanha, publicitário e produtor gráfico há quase 10 anos. Hoje eu estou aqui fazendo um vídeo externo, um vídeo aqui fora. O dia está muito bonito, o sol está muito bonito aqui, o céu está muito bonito. E tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje com o céu, com o sol, precisamente. Nós vamos falar hoje sobre temperatura de cor. Você já ouviu falar nisso, temperatura de cor? Sabia que cor tem temperatura? Temperatura sim. E esse assunto é um assunto pouco abordado, pouco falado, viu? Pelas, pelos estúdios, pelas agências, mas ele tem uma extrema importância no resultado final do seu catálogo. Então vamos falar sobre esse assunto, não de forma muito técnica, mas de uma forma um pouco mais é, demonstrativa, um pouco mais ilustrativa, para você entender quais são as diferenças. Primeiro vamos entender que como nós temos uma temperatura de cor, nós utilizamos uma unidade de medida para medir a temperatura da cor, e ela é chamada Kelvin. Então vamos entender o seguinte, uma lâmpada incandescente, daquelas redondinhas que nós normalmente utilizávamos muito mais alguns anos atrás, ela tem uma temperatura de 3000 kelvins e tem uma característica mais amarelada, ela tem uma luz um pouco mais amarelada, avermelhada. Depois que surgiram as lâmpadas fluorescentes, as lâmpadas econômicas, ou lâmpadas brancas, como nós chamamos hoje, essas lâmpadas têm uma temperatura de mais ou menos de 6.000 a 7.000 até 9.000 kelvins, dependendo do tamanho da lâmpada e da característica que ela tem. É importante saber o seguinte também, que para se poder ter uma noção de qual a temperatura certa de cor, os estudiosos, os cientistas entenderam que a luz do Sol, que tem 5.000 kelvins de temperatura, é a luz ideal para se realmente enxergar e ver as cores das formas que elas são. Então nós temos que trabalhar sempre em ambientes onde a iluminação são de 5.000 kelvins. Aí talvez esteja se perguntando, peraí, eu tenho então que trabalhar na luz do sol, do meio-dia, por exemplo, que 5.000 kelvins é a temperatura do sol ao meio-dia. Não é isso. É que existem já lâmpadas que dão essa temperatura. Só que essas lâmpadas não são encontradas no mercado, nos supermercados, normalmente. Elas são encontradas em casas especializadas. Então, se você tiver interesse até sobre saber sobre esse assunto, onde encontrar, deixa aqui aqui nos nossos comentários a sua pergunta, que eu respondo para você onde você pode encontrar essas lâmpadas e quais são as características para se comprar essas lâmpadas para você colocar no seu ambiente. Bem, falando de ambientes, eu aconselho que você, se tiver uma indústria, uma empresa que trabalha com muito catálogos, que construa no teu espaço um ambiente com lâmpadas com 5.000 kelvins. Se não for ficar caro para você, claro, se for viável para você fazer esse tipo de investimento. Porque ali você pode tratar de todos os seus assuntos de publicidade, de marketing, de impressão, banners, ou seja, você vai ver sempre as cores como elas devem ser vistas, na temperatura certa de luz. Agora, se você tem uma agência, um estúdio, que você trabalha, aí eu aconselho sim que você pergunte a ele se ele está utilizando a iluminação correta para poder tratar a sua imagem, para fazer o tratamento de cor da sua imagem. Porque isso vai ter um envolvimento e, uma, e um resultado muito importante no catálogo final. Então é importante que você sempre saiba que um estúdio tem que ter, um estúdio que trata imagem, trata fotografia, tem que ter iluminação de 5.000 kelvins. São lâmpadas especiais, tá? Encontradas no mercado, em casas especialistas, né? Em fotografia, iluminação, em impressão. E também é importante que esse ambiente não tenha entrada de luz, ou seja, que não tenha janelas abertas. Se tiver nas janelas, vedando janelas com persianas, com cortinas, para que a luz lá de fora não interfira na luz interna, já que você preparou o ambiente com 5.000 kelvins. E uma outra característica importante desse ambiente é que ele seja pintado, tenha paredes pintadas com cores neutras, cores de cinza claro, até branco, porque com certeza até o mobiliário que tem uma cor mais amadeirada às vezes, ou de outras cores, ou parede de outras cores, vai influenciar totalmente nas cores que você vê. E isso é uma das características e uma das coisas que acontece muito, e você deve ter já talvez tido essa experiência, de ver um catálogo ou ver uma impressão no seu escritório de uma cor, ou no seu monitor de uma cor, e ver na sua agência numa cor diferente, e ver num outro ambiente na sua casa numa outra cor. Então eu estou falando de temperatura de cor por isso, porque cada iluminação que você utiliza para se enxergar determinado objeto, determinada impressão gráfica, essa iluminação tem total influência no que você está vendo. Então fica aqui a dica sobre temperatura de cor hoje. Espero que você tenha gostado. É um assunto realmente bem técnico, porém pouco comentado, mas que ele tem um envolvimento muito grande no resultado final do teu material gráfico.
Muito obrigado pela sua audiência. Se tiver alguma pergunta, nos escreva, deixa aqui o seu recado, a sua opinião sobre o assunto. Eu vou ter imenso prazer em responder as suas perguntas. E muito obrigado de novo. Meu nome é Bruno Espanha, da agência Espanha ou da Espanha Digital. Até a próxima.